como todos aqui do professor Inelma, sou do grupo de Lucas, sou militante do movimento negro também, e tenho o prazer de estar aqui nesse momento, poder refletir um pouco sobre o Brasil. Jonathan Garcia, ele falava um pouco parecido, o fotógrafo do movimento negro, e dizia o seguinte: não há uma história do Brasil sem o negro, mas há uma história do negro sem o Brasil. Então é isso que eu acho que tem que marcar, né? Os negros africanos têm uma história anterior ao Brasil. O Brasil não tem uma história como o Brasil sem os africanos, sem os negros. Então isso quer dizer que o Brasil ele se define a partir dessa contribuição negra nesse país. Infelizmente, essa contribuição está em várias áreas, nós podemos detectar, mas na parte de retorno dessa contribuição é que é a questão que nos traz aqui agora para debater a questão negra no Brasil, a questão do Brasil, na verdade. Não é a questão negra do Brasil, a questão do Brasil tem que se resolver em relação essa sua esquizofrenia, negando parte de si ao não contribuir de maneira positiva para esse grande componente da história do Brasil, que é o negro. Ainda, né, uma definição muito clara que depende muito do governo de plantão. Então, a gente quer agradecer aí a presença da professora e a gente vai passar e escutar, né, o que ela tem para nos dizer, e depois que ela fizer a apresentação dela, a gente abre para o debate para que a gente possa perguntar, externar e fazer a nossa posição em relação a tudo que foi escutado aqui e o que nós temos no nosso coração em mente. Bom dia, né? Então, primeiro agradecer o convite, né? Então, só para explicar, um convite do Paulo, do Paulinho, do Paulão, não é um convite, né? É uma intimação, tem que, né? A gente não pode se negar a vida mais num espaço como esse, no espaço sindical, né? A minha trajetória é na universidade, né? Tereza. Mas esses temas não podem ficar restritos somente ao ambiente acadêmico, e essa troca, né, ainda mais com profissionais que atuam no IBGE, isso já foi mencionado, tem uma contribuição efetiva para o entendimento do que é a sociedade brasileira e principalmente da formulação de políticas públicas, né, no presente, no passado e no futuro dessa sociedade. Então, dizendo isso, sem mais, a minha apresentação já foi feita, agradeço imensamente a Tereza também, e explicar o que eu tinha preparado, né, inicialmente para essa apresentação. O que me foi sugerido era que eu falar sobre o papel do negro na sociedade brasileira. Então, começando, pensei em 3 eixos principais. Né? Primeiro é informar, né, o que vem a ser, né, essa figura jurídica do negro, né, e quando é que ela surge, né, historicamente. O segundo momento, falar um pouco do que eu chamei do que foi feito, né, que são as leis antirracismo. Né? E o terceiro momento, o que não foi feito, o que precisa ser feito nesse tema. Lembrando também, como foi mencionado aqui anteriormente, que a Semana da Consciência Negra, o mês, né, que ficou em novembro, foi instituído por força de lei, inicialmente no município do Rio de Janeiro, com a atuação do Edson Santos, né, do vereador Edson Santos, se tornou uma lei e hoje ela é um feriado nacional. E essa lei, esse feriado, ele surge no gosto dos movimentos negros organizados, né? E não é à toa que é a comemoração da morte do Zumbi dos Palmares, que foi o líder do quilombo da Serra da Barriga, que foi um dos quilombos que teve uma longa trajetória de existência, e até em função disso essa data foi escolhida. Né? E também para se contrapor ao que era o 13 de maio, que até a década de 1980 do século passado era tido como a data que deveria ser comemorada. Então se convencionou chamar a abolição da escravidão do Brasil. Então, dito isso, quando é que surge essa questão do negro no Brasil? Bom, surge no pós-abolição. Né? Tem que lembrar que até a abolição, ou a emancipação, como alguns querem, ou apenas o fim do trabalho compulsório no Brasil, não existia essa figura jurídica do negro. Né? Porque o escravizado não era nem entendido como uma condição, mas sim era objeto. Então não tinha não tinha essa categoria negro para definir os escravizados.
Na verdade, as pessoas eram definidas, assim como todos sabem, de escravos independentes da sua aparência, uma vez que é considerada que nascido de uma mulher escrava seria escravo, né? A legislação ante a República, ela foi modificada, né? Eles conversavam sobre isso, né, Tereza? Isso com a lei do ventre livre, com a lei do sexagenário, então já havia também a proibição do tráfico atlântico, já havia progressivamente uma legislação anterior que visava justamente terminar com a escravidão no Brasil, ou como se queira chamar, o trabalho compulsório obrigatório, né? Que na verdade foi isso, que foi instituído no Brasil e em outros países do chamado Novo Mundo. Como você sabe também, o Brasil foi um dos últimos, se não o último país a terminar com esse trabalho, e não foi à toa, né, falamos hoje, então, todas as questões históricas que se colocam aqui, né, por uma questão não só do que, como foi a colonização, mas também o papel que o Brasil ocupou nesse novo mundo, sendo inclusive durante algum tempo a metrópole, em comparação a Portugal. Bom, e no pós-abolição? Tem que lembrar que a abolição ocorre em 1988, né? Em 89, o que se tem? A proclamação da República. Então, a partir daí, sim, você tem essa categoria que a gente pode chamar de negro enquanto uma figura jurídica, né? E quando é que ela aparece, ou melhor, quando é que surge nessa figura? No Código Penal de 1990. Então, só lembrando, 88 a abolição, 89 a proclamação da República, 1990 o primeiro Código Penal pós-República, né? E o que faz esse Código Penal no pós-República? Cria, né, a figura, ou melhor, criminaliza as práticas culturais que seriam correspondentes à população afro-brasileira, como, por exemplo, a capoeira. Então, a prática da capoeira passa a ser crime, ou seja, como se constitui o Estado brasileiro, né? Dá de um lado, que a gente pode chamar, e tira, né, dá com uma mão e tira do outro. Então, se emancipa o trabalho, mas escraviza a população, se criminaliza a cultura daquela população. Ou seja, sai do lugar que seria escravo, ou escravizado, e se torna agora criminoso. Então, não podemos praticar a sua própria cultura, né? Curiosamente, né, e aí tem toda uma legislação que vocês, né, já devem, que a gente não vai ficar aqui também não sabe quanto tempo, né? Eu tenho. Você sabe que professor, né? Então, você não pode falar para o professor falar, né? Que a gente fala. Mesmo? Temos isso em comum? Também. Então vamos nós. Deixa eu aproveitar, senão já viu. E não perder a ideia. O que ocorre no mundo pós-abolição? Bom, já falei no ano seguinte, um breve relato sobre o contexto da pós-abolição, eu já falei. O que mudou? Então, o que mudou? Bom, não tem mais o trabalho escravo. Sim, mas não tem mais o trabalho escravo, mas qual é a condição de trabalho que tem? Né? Sai de uma condição que antes seria uma condição, não, como se diz na história, né? Sai de um lugar, né, que seria um não lugar, que era do trabalho compulsório, e agora vai trabalhar de forma livre. Sim, mas vai fazer o quê? Vai trabalhar onde? Vai ter qual remuneração? Então, esse é o grande dilema que foi instituído na sociedade brasileira no período pós-abolição e, consequentemente, na República. Com a República não se podia ter mais aquela condição do escravo. Teria que se ter um cidadão livre, né? Mas livre para quê? Para quê? Né? Se nem praticar a sua própria cultura ele poderia. Então, na verdade, sai de uma condição que era de escravo e cai numa condição que é de criminoso, né? E que isso não se altera no curto prazo. E a sociedade brasileira tem essa característica particular, né? Como na sociedade brasileira, diferente de outros contextos, nunca houve, no sentido estrito da lei, algo que proibisse a proximidade entre pessoas pretas, brancas, indígenas, orientais. O que você teria, na verdade, sob o ponto de vista, que, de alguma forma, a sociedade brasileira é tão hierárquica, tão desigual, que cada um sabia o seu lugar, de forma tal que não precisava de uma lei para isso necessariamente, mas sim aquela questão que muitos chamam, que cuidam do detalhe, né? Que vai no detalhe. Então, você pode trabalhar, mas também não dizem quem que vai trabalhar. Você
e, ao mesmo tempo, termina a escravidão e não tem uma política de reparação para essa população que foi escravizada. Então, sai de um lugar que não era definido e continua no não lugar, continua nessa área de vale de sombras, né? Justamente por essa concepção da sociedade brasileira, né? É de tal forma hierárquica e desigual que todo mundo sabe o seu lugar e, de alguma forma, qual é o não lugar do negro? Não é na política, não é na economia e nem mesmo na sua prática cultural. Então, essa é a questão que se coloca no pós-abolição. Quando é que se tem as primeiras medidas que podem ser chamadas de políticas que vão atender essa questão do racismo na sociedade brasileira? Então, como já disse, né, só tem racismo na sociedade brasileira no pós-abolição, né? E demorou pelo menos, podemos falar, de 100 anos para que tenha as primeiras políticas, né? Que só no século seguinte que você tem as primeiras políticas que poderíamos chamar de combate ao racismo. E nenhuma delas foi para incluir a população afro-brasileira no mercado de trabalho. Nenhuma delas foi para promover a educação entre afro-brasileiros, né? Ao contrário disso. As primeiras leis, a primeira lei antirracismo, se convencionou chamar a lei que ficou conhecida pelo nome do seu autor, que foi Afonso Arinos. Era então senador do Distrito Federal, Afonso Arinos de Melo Franco, que era um jurista, e essa lei ela surge não por uma questão interna do Brasil, assim como foi a própria Constituição, conversávamos sobre isso, né? Era uma demanda internacional que se põe no Brasil, mas não foi uma questão da própria sociedade brasileira que se organizou nesse sentido. Bem, uma artista norte-americana tinha sido impedida de entrar no hotel onde ela era hóspede pela porta da frente. Nem foi indicada que ela entrasse pela porta de serviço, entendendo que ela não era uma hóspede daquele hotel. Isso aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com isso, e aí por uma questão diplomática, porque ela era norte-americana, o Afonso Arinos redigiu e colocou no Código Penal, né, o que seria impedir uma pessoa negra de ter acesso a um lugar, né? Isso por conta da sua aparência, né? Novamente, tem que lembrar que no Brasil, durante muito tempo, houve essa questão de ter entrada de serviço, que era um pouco indicada que era lugar para as pessoas que tinham aparências ou trabalhos que não fossem considerados que pudessem entrar pela porta principal, né? Então, com essa questão aparece a primeira lei antirracismo no Brasil. Curiosamente, nós estamos falando na década de 1950, né? Então nós estamos no meio do século XX. Isso só para entender como é que essas políticas foram constituídas, né? No final, quando eu comecei a pesquisar essas leis, eu fui ver os jornais da época, né? E aí só tinha um jornal de 1958, que então o presidente Juscelino Kubitschek falava de como é que nós tínhamos uma lei antirracismo, isso por uma ocasião de uma comemoração similar a essa que fazemos hoje, né? Que não é para celebrar, mas sim, de alguma forma, resistir, né? É o seu lugar de resistência que temos. Mas naquele momento era para celebrar. E aí ele vai e fala, nós temos uma lei que impede, que coloca no Código Penal. Até a década de 1980, ninguém tinha sido punido por essa lei. É só para entender como era uma lei que absolutamente só tinha um serviço simbólico de dizer que estava ali, né? E que o Brasil não era um país racista. Somente esse contexto muda a partir de 1988. E essa data é muito interessante, porque nós estamos falando já no período, eu não estou nem fazendo um recorte histórico, sabe? Só marcando alguns pontos. Mas aí, em 1988, que é no pós-período da redemocratização do Brasil, né, no final da ditadura militar, quando se tem a emergência dos movimentos sociais organizados, em particular um movimento que ficou, um ato que ficou muito conhecido, que se tornou uma referência, que foi chamada Marcha contra a Farsa da Abolição, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, com todos os movimentos sociais, movimentos negros em particular, movimentos organizados, fizeram uma caminhada que saiu do Zumbi, que aliás foi no governo do Leão Brizola, e que na década de 1980, em 82 mais precisamente, que atravessou
a presidente Vargas, e a ideia é que culminasse no panteão do Monumento a Duque de Caxias, que acabou que não houve, porque houve uma interrupção do ato da marcha, mas ficou essa marcha. Essa marcha foi fundamental para marcar vários movimentos que ocorreram depois aqui, particularmente no Rio de Janeiro, e com isso, inclusive, a criação de uma delegacia tanto que veio chamar de esquerracismo, quanto também uma delegacia e uma secretaria que atuavam nisso. Isso porque nós estamos falando ali desse papel que o Rio de Janeiro tem, curiosamente, esse destaque que tem nesse cenário, né, dessa contribuição efetiva contra o racismo no Brasil. Na década seguinte, o que houve? Nessa década, em 89, a lei, que era anti-contravenção penal, né, que era se impedir alguém de entrar, se torna crime, né, com uma lei que também foi conhecida como deputado constituinte eleito aqui pelo Rio de Janeiro, Carlos Alberto de Oliveira, conhecido como Caó. Qual era a lei? Agora o racismo passou a ser crime inafiançável e indiscutível. Né? Então, antes era uma contravenção e agora passou a ser crime, depois da DKO, na Constituinte, passou a ser crime. Isso muda muito, porque, novamente, o que se fazia era querer, de alguma forma, punir o racista, né? Mas não tinha nenhuma política de emancipação da população afro-brasileira. Né? Então, aquelas duas medidas, né, que se constituem no Estado brasileiro. Né? Você faz uma lei para punir o racista, mas como é que você vai fazer para promover, né, essa população que ficou durante muito tempo nesse não lugar? Né? Bom, na década seguinte, você tem aí, com o governo Fernando Henrique Cardoso, que, digamos, que não tem que ser mencionado, porque foi justamente neste momento que se tem a conferência de Durban, né, que é a conferência, uma vez que todas os temas de racismo já tinha conferência, né, uma conferência internacional realizada pela Unesco, pelas Nações Unidas, e teria que debater este tema e falar. O Brasil seria, então, assim mencionado, porque tem que lembrar que já tinha acabado o apartheid na África do Sul. E então, o que Fernando Henrique Cardoso faz? Reconhece que a escravidão foi um crime, mas faz um reconhecimento verbal, né? E não assina nem um documento que visa, então, a reparação histórica dessa população. E com isso também já havia um debate que, assim, o que vai se fazer para incluir essa população? E aí começam os debates que veio a ser as políticas de ação afirmativa, que é não só o reconhecimento que tem racismo no Brasil, mas também a necessidade de se fazer políticas que pudessem incluir a população afro-brasileira em cargos, não só em cargos, mas em universidades e, sobretudo, né, entendendo que é necessário o reconhecimento do Estado brasileiro que houve um crime de lesa humanidade que afetou, falávamos nós, né, não só objetivamente, mas também subjetivamente a formação da sociedade brasileira. Então, esse é o lugar, né, respondendo a pergunta inicial que foi feita, uma proposta de provocação para a gente pensar, este é o lugar também da sociedade brasileira. Né? Esse lugar é de resistência, esse lugar é de enfrentamento cotidiano e esse lugar também é de construção. Né? Esse que foi nos dado, não só sobre questões que diz respeito à objetividade, né? É desnecessário dizer que não há um só local que foi constituído entre 300 anos que foi a escravidão no Brasil, que não tenha sido construído por mãos de pessoas escravizadas, ou logo pessoas que vieram de África, né? Então, não tem como dizer, não. Mas, por outro lado, toda a riqueza que esse trabalho produziu não foi direcionada para essa população. Assim começa o debate sobre a reparação e, mais propriamente, sobre a inclusão dessa população de maneira efetiva na sociedade brasileira. Daí a minha tese, né, que falo que nós conversávamos, você pediu, eu trouxe. A Tereza me pediu um dado, eu acabei chamando, também está aqui, se vocês quiserem ainda ter acesso a esse material que eu produzi. Qual foi, então, a minha pesquisa de doutorado?
Eu comecei pesquisando essas políticas, né, quais foram essas políticas, e propriamente o que era a universidade naquele momento. Gente, a gente está falando do século XXI, né? Naquele momento que eu comecei a fazer a tese de doutorado, só tinha, nas universidades brasileiras, quando começaram a surgir os primeiros censos nesse sentido, né, os primeiros nem era censo, era PNAD, né, censo só, que não tinha cidade ainda, que só 2% das pessoas que se autodeclaravam pretas estavam nas universidades. Isso foi o primeiro, falando dos dados da PNAD também do ENAD, que era o chamado, naquele momento era chamado de PROCON. Só 2% dos formandos nas universidades se autodeclaravam pretos. Isso é para ter uma ideia, né? Se nós temos, os dados oficiais já apontam para isso há algum tempo, se nós temos mais de 50% da população que se autodeclara preta e parda, como é que nós só temos 2% dessa população representadas na universidade? Isso no início dos anos 2000. Em contexto que precisa de políticas específicas para a inserção desses segmentos em todos os aspectos da vida social, principalmente aqueles que são lugares de mando e de ocupação de posições consideradas de elite, né? E nesse debate aparecem as primeiras leis de ação afirmativa, que eu acho, não sei se vocês conhecem essa expressão de políticas de ação afirmativa, mas mais conhecidas como políticas de cotas, né? Eu particularmente acho que a gente tem que ter um esforço muito maior de realmente pontuar, né? Não temos políticas de cota na sociedade brasileira, quer dizer, até temos, né? Mas eu até como piada, né? Já houve, por exemplo, na universidade, os mais antigos se lembrarão, da chamada Lei do Boi, né? Que era número de vagas reservadas para filhos de produtores rurais e proprietários de terra nas universidades federais públicas, nas universidades públicas, para os cursos de agronomia, zootecnia, né? Se você tivesse produtor do campo. Também há, né, existe até hoje, a chamada transferência ex officio, né? Isso é de conhecimento de todos, mas militares, as esposas de militares e filhos de militares, se estiverem atendendo no Brasil e mudar de unidade da federação, têm direito, mesmo que estejam estudando numa universidade particular, tem direito a uma vaga numa universidade pública, né? Então, eu só estou chamando a atenção porque já havia isso e ninguém se incomodava. Mas, na verdade, quando você tem as primeiras políticas de ação afirmativa para pessoas autodeclaradas pretas e pardas, e aí sim você tem um grande debate que envolveu um grande parte da sociedade brasileira, e aí até os partidos de direita, os partidos de esquerda se posicionavam inicialmente contra essas políticas, porque diziam que ia dividir, né? Porque era uma forma de dividir a população brasileira. Bom, como se não tivesse dividida antes, né? E ainda mais, como se essas políticas pudessem também ter a força de mudar algo, como falávamos, né, do que seria o impacto disso na sociedade brasileira como um todo e no capitalismo financeiro mais ainda. Então, não vai mudar, né? As políticas de ação afirmativa não têm esse efeito, mas tem um efeito de alguma forma, trazer esse debate de forma quase que cotidiana e corriqueira. Então, o grande impacto dessas políticas, né, da adoção dessas políticas, dessas medidas, eu não estou dizendo nem minimizando todos os outros, estou chamando a atenção de como isso pode trazer, né, esse tema para o nosso cotidiano, porque durante muito tempo, né, todos, né, diziam que, e todos aí eu não estou isentando que a própria universidade também não fazia isso, que no Brasil não tinha racismo, né? Que no Brasil não tinha racismo no sentido que não tinha uma lei que segregasse, como houve nos Estados Unidos, como houve na África do Sul, né? Não impedia que os corpos, né, se encontrassem. Mas, por outro lado, né, a racismo brasileira, de fato, não segregou no sentido da lei,
mas separou o sentido do quê? Dos corações e das mentes. Então as pessoas nem sequer questionavam, né? Simplesmente achavam que não. E o que durante muito tempo permaneceu era o chamado mito da democracia racial, né? Que era a ideia de que aqui no grande mistura, que aqui, né, todo mundo tem uma avó que foi caçada a laço, todo mundo tem um ancestral, um ascendente, que é a ascendência, né, que veio de África, né? Então, essa ideia era muito corriqueira, né? E não se discutia propriamente o que é o racismo brasileiro, né? O racismo brasileiro se não produz esse ódio, que a gente pode chamar ódio racial, mas ele é muito potente porque produz assegura, né, as desigualdades e o lugar de privilégio de um grupo muito restrito que permanecem lá, né, neste lugar de privilégio, e que não é contestado esse lugar de privilégio, né, e que permanece e fica como se fosse até uma questão de direito, né? E curiosamente essas políticas de ação afirmativa trouxeram esse debate, né, de uma maneira muito corriqueira. Eu lembro que quando eu estava fazendo a tese, cheguei a acompanhar no mês 1000 notas, 900 e tantas notas nos jornais do Rio de Janeiro que falavam sobre o tema. Ia desde as cartas dos leitores até as manchetes. Então foi algo que realmente movimentou, né? E qual é o impacto dessas políticas na sociedade brasileira, se a gente vai falar? Bom, hoje nós saímos de 2, lembra? Hoje mais de 20% se autodeclaram negros e pardos nas universidades. Mas a rigor da lei, a partir de 2012, e aí a lei que ficou considerada a lei de cotas federal, né, que foi assinada pela Dilma, então presidente, né, a lei é de 2012, né, é a lei federal. E aí mudou de 2% para 20%. Só que a lei fala de 45% a 50% de preenchimento, né? A semana passada, conversava aqui com a Tereza, eu estava no MAC, né, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, e era um debate semelhante a esse que está sendo aqui, e era sobre essa questão de ocupar ou não, né, os equipamentos sociais, né? Que agora você tem até para pessoas dos equipamentos sociais, dos equipamentos culturais, né? E aí eu sempre vejo o debate, mas a gente não ocupa. Por que não ocupa? Não ocupa porque, sinceramente, não há... Primeiro, você não muda a realidade por nada, a gente sabe disso, né? Não mudou em 1988, não mudou em 1998, não muda por nada. Eu dou lá uma canetada e vai mudar a realidade, né? Você tem a lei, né? Mas nós também sabemos o que é a lei na sociedade brasileira. E eu acho que tem que ter lei mesmo. Mas sabemos que até tornar isso um fato, né, tem um gap, tem um tempo, né? E mais ainda, né, fazer com que isso chegue a todos os lugares, aí maior ainda. Então, toda vez que brinquei, né, que toda vez que sou chamada, eu entendo que a mãe tem que, né, não importa, né, eu trabalho na universidade tem 30 anos, né, mas se me chamar para ir para a pré-escola, estou topando. Acho que a gente tem que dialogar com todos os públicos, né, e dizer assim, tem que, porque esse é um lugar que é o mínimo que do retorno, você falava para mim, né? Eu estudei na universidade, né, na UERJ, eu estudei na universidade um tempo que não tinha, obviamente, de política, eu estou falando no final dos anos 80, eu fui contemporânea do tal, ele estava na segunda formação, tá? Ele estava, não foi meu contemporâneo da primeira formação, não. Ele já estava na segunda formação. E eu na primeira. E não podíamos contar nos dedos quantas pessoas negras tinha na sala de aula. Então hoje isso mudou. Quando eu chego para ser professora da universidade, eu já vejo que isso mudou. E não é só pessoas negras, você tem mais diversidade. Você tem pessoas negras, você tem pessoas com deficiência, você tem pessoas indígenas, você tem quilombolas, você tem outros estudantes de escolas públicas. São segmentos muito variados que são contemplados por isso, né? Entendendo que são portadores de direito, né? E que não é um lugar que eu ouvi muita coisa assim, mas agora você vai dividir, não dá para dividir porque está dividido.
A gente pode chamar que vai repartir, concordo, né? Porque as políticas de ação afirmativa que fazem é fazer com que os segmentos concorram entre eles, né? Mas ainda assim, por que é relevante, por que é importante ter? Para que se possa suscitar o debate acerca dessas questões, e que saia desse eu vou usar uma palavra, deixa eu ver se eu botei uma palavra bonitinha, eu quero usar uma palavra que seja, eu quero que dê contexto a isso. Eu chamei que precisa ser feito. Do que precisa ser feito? Então, nós precisamos fazer esse trabalho, né? E não estou dizendo, o IBGE tem uma contribuição muito efetiva para isso, né? Porque a sociologia que se dedica às desigualdades étnico-raciais, particularmente do qual eu me identifico muito, tem um marcador teórico que foi utilizando os dados publicados, os dados do IBGE. É um sociólogo falecido, argentino, radicado no Brasil, que tinha estudado nos Estados Unidos. Então, essa retórica, né, tem que vir de fora. A gente não parece que tem... Então, nós também temos que mudar isso, né? Ele identificou uma questão muito simples, né? Que é assim, o que se dizia era, estou chamando aqui Florestan Fernandes, que é um dos sociólogos brasileiros, ele tem uma contribuição efetiva, mas o que ele dizia? Ele dizia, quando o capitalismo brasileiro se modernizar, vai incluir a população afro-brasileira. Tudo bem, ele já teve uma grande contribuição, quer dizer que tinha que incluir, né? Mas não, a gente já viu, né, que apesar das políticas universais que nós temos, considerando todas as questões, tá? Mas nós podemos falar que temos a universalização da educação básica, né? No Rio de Janeiro a gente tem, de fato, a universalização do ensino superior, com todas as questões, mas nós temos, né? Tem desde modalidade à distância, como, né, acho que no perímetro urbano nós temos 6 universidades públicas, né? Então isso é muita coisa pensando em outras realidades sociais. Mas ainda assim, nós temos o quê? As desigualdades étnico-raciais, né? Então, você tem grande parte das famílias em situação de extrema pobreza que são lideradas por mulheres negras, que são nessa condição de mãe solo. Você tem grande parte de uma população jovem, negra, que tem sido alvo, e não tem outro nome para dizer, das políticas de extermínio, né? Diferenciadas, que são da violência extrema que estão sendo expostas. Então, apesar de ter políticas universais, o Carlos Azevedo fez uma coisa muito interessante. Ele pegou um segmento da população. Então, vamos pegar lá os imigrantes que chegaram aqui, vamos pegar lá os imigrantes que chegaram aqui no Brasil numa condição de expropriado, lá na sua condição natal. E em 30 anos, essa população conseguiu inserir e fazer uma coisa simples, que todos nós queremos, né? Que é a mobilidade e ascensão social para os seus. E o que aconteceu com a população afro-brasileira, e depois também a gente entende a indígena? Perdeu as posições que tinham. Em 30 anos, a geração seguinte, né, não consegue nem sequer estabelecer o que a geração anterior conquistou. Porque uma vez que você tem a popularização, o acesso desse segmento a um determinado, né, que a gente pode chamar nicho, como por exemplo os concursos públicos, né, que nós fizemos, os concursos públicos, quando eles se tornam atrativos, esse segmento já não se coloca mais. Esse segmento que seria eu lembro de um cargo, e eu estou falando que vem na memória, porque eu lembro dos meus estudantes de Direito, né, que era oficial de justiça. Antes não tinha nem concurso, porque não tinha isso. Quando passa a ter concurso, que antes eram feitos por pessoas negras, eram feitos, né, supostamente não é. Quando passa a ter concurso, são os estudantes de classe média, de família, muitas vezes que fizeram direito, que vão ocupar. Então, isso é uma questão. A mesma coisa aconteceu com os professores do chamado antigamente professora primária, né, do ensino fundamental 1, né, que antes eram um cargo, quando as jovens negras viram que aí tinha um lugar para foram estudar lá, fazer o curso normal. O que acontece?
quando se torna atrativo, é ocupado por outros segmentos que não esse. Então, mesmo aqueles segmentos, o que ele identificou é um chamado, que é processo cumulativo de desvantagem, porque o capitalismo ele se faz processo cumulativo, né? O capital, sabemos disso, né? E o que tem para a população dele? Processo cumulativo de desvantagem, né? Porque a população, aquele que consegue uma mobilidade individual não consegue transmitir para a geração seguinte. Isso foi identificado por esses sociólogos, que ele é da cátedra. Já estou terminando. E aí, esse segmento se mostrou, esse autor mostrou um caminho, né, que é feito hoje, né, pelo IPEA, que também usa dados do IBGE, que mostram isso, né, que a população precisa de políticas, e aí, só para fechar mesmo, a gente pode, né, são as tabelas que eu acho que eu trouxe algumas. Essa aqui. Essa questão aqui que eu falei, né, primeiro ano lá, quando teve essa lei aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, olha só, o acesso, apesar de ter lá o percentual, né, de vagas reservadas, é só para ver, né, o número que ingressam por não reservas ainda é muito superior àqueles que disputam nas vagas reservadas. Esse quadro mudou um pouco, né, se a gente for comparar depois, isso aqui é só Rio de Janeiro. E aí, se pegar os dados atuais, que a gente vai conseguir, os dados atuais do IBGE, a gente vai conseguir indicar como é que está essa coisa. Só sobe para mim mais um pouquinho. Subir? Ou melhor, descer. Desculpa. Só passar para o seguinte. Eu acho que eu trouxe... esse aqui. Esse é bom. Né, que mostra o quantitativo, né? Você pode ver que tem anos que aumentam, tem anos que diminuem, mas dá para ver que está tendo um aumento dos estudantes que concorrem, apesar dessas vagas não terem sido preenchidas, né? E aí, isso não quer dizer que não é para ter, né? A gente tem que continuar tendo essas políticas. E em anos de UESP, como eu já disse, né, quando eu entrei lá, tinha 2, 3 da minha turma, 5, 6. Hoje nós temos coletivos de estudantes negros, todos os cursos praticamente, né? E até naqueles impensáveis, né? Como os cursos de alta demanda, no sentido que a concorrência é muito grande, como medicina, odonto, né? Engenharia da computação. Então hoje se tem até coletivos de estudantes negros nessas áreas. Então isso está indicando que é importante sim a manutenção da política, mas não só, né? Nós temos que ampliar e consolidar todos os direitos, nenhum direito a menos, e principalmente pensar, e aí visão estratégica, né? Como o que nós temos que fazer em curto e médio prazo. Eu acho que tornar esses dados que são muitas vezes colocados em caixas, né, na universidade, no sindicato, tornar isso cada vez mais de conhecimento público, né, geral. E, por vezes, né, imaginar que basta uma pessoa questionar que a gente vai ter a posição de ocupar mais aquilombamento, né? Então, a gente tem que ter não só fomentar grupos, mas também lideranças, para que a curto e médio prazo possam, de fato, constituir uma sociedade com reconhecimento da contribuição de todos os segmentos da população de forma efetiva e afetiva, né? A gente não pode abrir mão também desse lugar, de que esse reconhecimento não é só que venha na forma da lei, mas que se entenda, né? Todos os segmentos contribuem efetivamente para a participação e a efetivação da sociedade brasileira que queremos. Então, inicialmente isso, pode ser que ele escape, e aí, se tiver perguntas, a gente pode retomar. Tá bom? Obrigada. Adorei a sua exposição, gostei muito. Né? Eu acho assim, que nós temos muito para conversar, né, pelo que nós colocamos ali. Mas você falou uma coisa que eu achei assim, muito interessante. Voltamos à aula cotas. Isso aí ficou para mim, cotas. Cotas é para ser contado, não é para ser descontado. A cota tem que ser contada. E você colocou uma outra coisa ali, eu achei que colocou uma coisa, e nós, quer dizer, aí é todo um trabalho da sociedade brasileira, nós, os negros, todos os negros também, né?
Quer dizer, esse movimento de resistência pacífica. Eu acho isso assim que é fundamental, essa resistência da sociedade brasileira para sair daquele lugar que foi colocado no capitalismo comercial e no capitalismo mercantilista e não pode permanecer no capitalismo. Nós conversamos sobre isso. No capitalismo atual, que é o capitalismo do papel. Porque essa é a democracia, o capitalismo. Então nós temos que procurar, sabe, o Lenin falou o seguinte, que no modo de produção capitalista, nós temos que procurar aonde que é o elo mais débil para nós podermos lutar. Ele falou isso, ele escreveu sobre isso. E isso, para mim, foi uma escrita extremamente importante, porque nós temos que ver esses hiatos da sociedade, porque não é a sociedade como um todo que nós lutamos, mas sim através do hiato para que possamos ser contados. Sabe, se não for por isso, gente, nós não vamos ser contados. Se nós não fizermos um movimento de peso, que é o movimento da sociedade brasileira, para não deixar que fique impregnado esse pensamento em relação ao negro, sabe? Nós temos realmente que lutar. E nós temos que estar juntos e temos que lutar. Eu respondo. Rapidinho. Aline, por favor, fica pra cá. Aqui? Aqui do lado da TV. Vou ficar aqui, tá? Tá. Aqui tá bom? Ótimo. Não tem mais nada projetando? Então, em primeiro lugar, como branca, eu quero pedir perdão a todos os descendentes dos escravizados brasileiros por ser uma pessoa que herdou privilégios como branco. Eu acho que todo branco deveria fazer isso. Inclusive as pessoas que têm alguma descendência negra e que são produto daquele... Já viu aquele quadro, a Redenção de Kant, que é uma mulher negra, então a mulher negra está agradecendo e tal. Eu acho que todo branco, mesmo o que tem alguma descendência negra, mas que herdou privilégios, precisa pedir desculpa à sociedade. E a melhor maneira de pedir desculpa é se tornar um antirracista, né? E o que eu queria falar sobre antirracismo é que, assim, a gente estuda ainda uma história muito enviesada. Outro dia eu vi alguém comparando, dizendo assim, não, nos Estados Unidos, quando acabou a Guerra da Secessão, cada negro recebeu 2 acres e uma mula e recebeu coisa, e isso foi bom. Eu não, olha só, isso aí foi uma coisa para inglês ver, porque com a mesma mão que eles deram, eles tomaram, porque eles tiraram a condição do negro se fixar no campo, eles venderam tudo muito barato, e aí, a partir daí, ocorreu uma lei de segregação. Aí o pessoal fala, mas o Brasil, em relação aos Estados Unidos, não é racista. Eu falei assim, olha só, a apartheid, aqui não pode não ter tido segregação de fato, mas a gente teve uma política segregatória. E outra coisa, eu acho, como eu disse, a gente estuda uma história muito enviesada, porque existem apagamentos-chave que não deveriam existir. Na época que estava o hit do Joaquim Barbosa na Lava Jato, alguém falou, ele tinha que se eleger o primeiro presidente negro do Brasil. Eu falei assim, mas o Brasil já teve um presidente negro chamado Nilo Peçanha. Lá atrás, tudo bem, ele foi um presidente por acidente, porque Afonso Pena morreu, ele entrou no lugar, mas já teve, e você não sabe disso. O Machado de Assis que a gente estuda, nos livrinhos, ele está sempre embranquecido. O maior escritor brasileiro de todos os tempos. Foi negro. Era negro. Por outro lado, a gente também tem o apagamento histórico de atos racistas de baluarte da nossa história. O Rui Barbosa foi o cara que mandou queimar toda a documentação relativa à abolição da indenização para os ruralistas. Que no Brasil, quando houve a abolição, quem foi indenizado foram os fazendeiros, foram os caras que escravizavam.
Rui Barbosa mandou queimar, rasgar, sumir. Então a gente não sabe quanto dinheiro o Brasil deu para essa galera. Isso tudo é apagamento histórico. Por outro lado, quando eu trabalhava numa empresa, estava fazendo coisas no Barão do Rio Branco, eu me deparei, fazendo lá, estava fazendo programação visual, eu me deparei com falas absurdamente racistas do Barão do Rio Branco. Tudo bem, ele é o cara que nos deu o Acre, ele é o cara que nos deu a margem direita do Rio Paraguai, mas ele era um racista daqueles racistas mesmo, que achava que a gente devia devolver uma parte dos negros para a África. Está lá, em documento, mas ninguém sabe. Então eu acho que a gente precisa estudar a história verdadeira do Brasil. A gente precisa entender, para a gente não ter mais falas estúpidas, entendeu? De gente que fala assim, mas hoje em dia tudo é racismo. Eu não, antes já era racismo. Só que agora a gente sabe disso. Então, eu creio que, assim, é obrigação, não é assim, eu quero ser antirracista. Não, é obrigação ser antirracista. É obrigação. Ela falou a questão da universidade. Eu fui criada num colégio de freiras que tinha uma política de bolsas de 30%. Para os anos 70, isso era muito. E a maior parte dessas bolsas era preenchida por negro. Então, eu fui criada com uma certa diversidade, era um colégio católico, mas era um colégio católico, tinha muitas freiras negras. Eu li um livro sobre o Zumbi dos Palmares na 6ª série, na 7ª série. Então, eu tinha uma percepção não vou dizer igualdade, né? Mas eu tinha uma percepção que não correspondia à realidade aqui fora. Eu tomei a consciência disso até cedo, com 14 anos, porque eu era animadora de festa de criança, e fui eu e a Denise, uma colega minha na animação, que era mais velha, que seria responsável. E aí eu tinha 14 anos. A responsável pela festa só se dirigiu a mim. Não falou com a Denise. E eu não entendi por que imediatamente. Só quando deu uma confusão entre eu e ela, que ela pegou e incluiu a Denise, que eu entendi que ela era racista. Porque ela falou assim, quando eu vi essa menina aí, eu falei assim, peraí, o que ela tem a ver? O problema é entre eu e você. E assim, depois que eu tomei essa consciência, eu comecei a enxergar. E eu fiz a universidade, a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, fiz desenho industrial, só tinha um negro na minha turma. E ele era filho dos atores Clementino Quelé e Chica Xavier, o Clementino Júnior, um querido, amigão. E assim, a gente hoje precisa entender que as cotas não são só necessidade, elas são obrigação social. Uma vez uma colega minha falou assim, mas o seu filho, você tem um filho de 14 anos, ele é branco, e se ele chegar na universidade e não entrar por causa da cota? Eu falei assim, não, ele não vai entrar, não é por causa da cota, ele não vai entrar porque ele foi medíocre. O branco perdeu o direito de ser medíocre. E a gente nunca teve esse direito. A gente conseguia as coisas mediocremente porque a gente tinha privilégio. A gente precisa caminhar realmente para uma igualdade de fato. Uma igualdade de fato e de direito. E assim, eu quero parabenizar você pela sua palestra, que é maravilhosa, entendeu? E agradecer muito a sua presença aqui hoje. Alguém quer usar o microfone para fazer algum questionamento ou botar alguma posição para a professora? Gente, fale, esse é o momento, entendeu? Eu sempre falo isso, né? Em todas as assembleias, quando nós estamos aqui é um lugar de fala. E é importante que se fale, que se não falar, não vai sair disso aí, tudo isso que ela colocou. Gente, o importante é falar, o importante é se colocar. E o que vocês têm aí para falar? Mas falem sem medo, gente. Mas falem. Pelo amor de Deus, falem.
Se coloque. Bom, primeiro eu quero agradecer a professora, né, como a Alice falou, foi uma palestra bastante, na verdade foi um bate-papo muito importante, muito legal, e eu queria colocar algumas questões que foi colocado aqui por ela, né, e sobre a estratégia, porque a gente vê primeira coisa, a questão da cota, pouca gente presta atenção na legislação, que ela tem uma pegadinha. Nunca em uma universidade ligada aos militares tem cota. Por que não tem cota? Porque a lei diz que a cota é só para as universidades ligadas ao Ministério da Educação. Então o INPE e outras universidades federais ligadas ao Ministério Militar não tem cota. Isso é uma questão importante que pouca gente presta atenção nisso. E segunda coisa que eu acho que é importante, a professora falou do aumento, né, de 2% para mais de 20% na universidade, os negros, mas não adianta só aumentar a quantidade de negros na universidade. Precisa mudar a mentalidade, porque eu percebo que algumas pessoas se formam e viram brancos, porque ela vira engenheiro, vira médico, vira professor, faz mestrado, pós-doutorado e ela não é mais negro, e ela não volta para a origem. E como é que eu passei dessa percepção? Lá, muito tempo atrás, eu fiz um projeto, participei de um vestibular social, e o vestibular social era gratuito, as pessoas se formavam, mas você contava dedo, aquelas que se formam e voltam para aquele projeto social, para continuar a ser uma célula de transmissão desse conhecimento e empoderar cada vez mais esse setor da sociedade que é majoritário, né? Isso é uma coisa que a gente tem que discutir mais e avançar nessa questão. Quando a gente viu a inclusão a cota não é só para negro, a cota ela tem para negro, tem para índio, tem várias coisas, não é? Porque quando você fala de cota parece que é só o negro que vai estar incluído. Aí é o número de vagas que está dividido, né, por vários setores. Mas uma coisa que pouca gente presta atenção foi que, a partir de Fernando Henrique, né, lá nos últimos 8 anos de Fernando Henrique, e depois veio Lula, a inclusão, né, a partir de Lula, nas universidades, né, de maior número de negros e pobres, vieram também decorrente de uma falência da universidade privada. O dinheiro público foi utilizado para empoderar, né, salvar as universidades que estavam em falência nos órgãos de maioria, e além da questão da entrada de pessoas na universidade, né, hoje são mais ou menos 8.500.000 matrículas na universidade pública e privada, pouco mais de 2 milhões são públicas, a maior parte é privada. O projeto ele veio para salvar esses setores onde o negro e o pobre lá atrás conseguiram entrar na universidade, mas que no governo Bolsonaro começaram a ser expulsos da universidade, porque não tinham mais emprego e as bolsas acabaram. E as pessoas não tinham como pagar a sua universidade, né? Então muita gente deixou de participar. E na questão do concurso, para finalizar aqui, ela também tem um quê de maldade. Porque o concurso ele é democrático, bem democrático, mas tem uma pegadinha, que é a prova de títulos, né? Então, não adianta só você ter a sua formação. Se você não tiver os títulos, você não consegue a sua vaga num concurso público, porque ele vai ser alcançado por aquele que vai vir com a mala cheia de diplomas, de títulos. E você que tirou 10 numa prova que só tem uma graduação, não vai ganhar a vaga, só se tiver milhões de vagas. E a gente está vendo que não é isso que acontece, né? Por isso que grande parte dos negros não consegue alcançar. Eu sou um servidor do IBGE negro, eu tenho 43 anos de IBGE, mas eu entrei numa época que não tinha um concurso, que era o estado loteado. É que agora nós estamos voltando para esse estado loteado, com essas decisões que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal e no governo que está aí colocando essa possibilidade. Então, na época que eu entrei, ou você entrava por processo seletivo simplificado, ou entrava pela janela. E a grande parte dos servidores públicos da nossa época, da minha geração, entrou pela janela.
não entrou por processo, por concurso. O concurso só volta a ter a partir de 88, né? Na realidade, em 88 ele passa a voltar, porque nós tínhamos concurso anteriormente pelo DASP, lá na década de 50, 52, quando nasce o DASP, e ele vai até a Constituição de 88, e aí a gente passa a ter concurso para o Serviço Público Federal, onde o negro passa a ter a possibilidade de entrar. Porque, na realidade, na minha época, o negro entrava, ou era contínuo, era porteiro, ou era cabreiro, entrava, mas era nessas condições. Na classe de cima, no andar de cima, não tinha. Como não tem até hoje. A maior parte das grandes funções públicas são de brancos, não são de negro. Não tem negro. Você conta negro. O Joaquim Barbosa, que foi citado aqui, é uma exceção da exceção. Tá? Então, parece que está todo mundo lá, mas é só vocês olharem quando tem uma reunião de governo que vocês vão olhar como é que está a composição da mesa. Se vocês encontram um negro lá. São raros os momentos que você tem negro. E agora nós temos nesse governo, alguns negros estão lá nesse governo, mas um já foi até alijado, aí foi a questão da questão do assédio aí, sexual e tal. Né? Então, o debate eu acho que ele é muito importante e ele é necessário para que os trabalhadores e a sociedade de modo geral tenham essa consciência. Esse negócio de que não tem racismo não é verdade. Na minha época, o racismo ele era levado como uma brincadeira. Como era o assédio sexual e o assédio moral. Na minha época não tinha nem assédio, nem moral, nem sexual. Era a seguinte coisa: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente, quando sofreu o racismo, a gente ria junto, porque era contar piada de negro e a gente achava engraçado. Tudo era piada, não tinha racismo. O cara, como é que eu sou racista? Se eu até deixo um negro na minha casa participar do churrasco, ele limpa tudo depois que acaba lá, ó. Pô, eu sou racista como? Se eu fosse racista, ele não entrava na minha casa. Então, essa é uma discussão que às vezes, muitas vezes, pessoas brancas colocam, que é o chamado racismo estrutural. Só quem é negro sabe o que é racismo. O branco não sabe o que é racismo. Só se ele tiver uma consciência muito grande de sociedade para que ele possa entender. Porque é eu que sou confrontado em todos os momentos, na rua, na escola, né? E a gente ainda tem o racismo intelectual, né? Que é você... Eu sou uma pessoa que sofre racismo intelectual. Porque, diferente da professora, eu não sou universitário, mas eu sou um autodidata. Eu conheço, estudo muito o que eu falo para vocês, né? E por conta disso, muita gente que tem os seus títulos não admite que eu consiga estar fazendo debate em universidade com doutores e tal. Porque o que eu mais faço na minha vida é fazer debate dentro da universidade e com doutores, né? Na igualdade de conhecimento com eles lá, né? Claro que é importante a escola. E a última coisa, quando a professora falou da educação, eu fiz até um texto sobre educação, mostrando, desde a época da escravidão até agora, que a gente tem na mente da gente algumas percepções que não é verdade. Uma delas é o seguinte: o meu avô e o meu bisavô não estudaram porque eles não puderam, eles tiveram que trabalhar. Isso é uma meia-verdade, porque se você pegar a legislação da época, você vai ver, desde a época da escravidão, não era permitido. O Estado só passou a ter a obrigação de ter... Alô? Desligou o microfone aí? Não, tá ligado. Não, o Estado só passou a ter a obrigação de ter 9 anos de ensino básico em 1971. Tá? Até aí não era obrigado, se estava no máximo 4 anos. E na escravidão, o escravo não tinha direito de estudar. A mulher poderá, né, estudar naquela época. Então você tem várias barreiras escritas dentro da legislação. E a última coisa, na década de 30 e na década de 70, se você pegar a lei da educação, você vai ver que no curso de nível superior, terceiro grau, era para uma elite. No máximo que o pobre e o negro tinha era a possibilidade de estudar na escola do Senai, para ser torneiro mecânico e essas funções mais técnicas ali, mais subalternas em relação à sociedade de um modo geral. Então, é muita coisa que nós precisamos discutir e precisamos avaliar. E a última coisa, a gente vai fazer uma festa dia 13. Dia 13 de dezembro agora aqui no CDDI.
E a coordenação entende que a nossa festa é uma festa inclusiva. Por isso que a gente abre as portas para que não só os trabalhadores do IBGE, mas os terceirizados, temporários, todo mundo que está aqui nesse complexo participe. Porque a gente entende que todo mundo é trabalhador. Nós não somos melhor do que ninguém, né? E a gente coloca o sindicato à disposição de quem não é funcionário do IBGE. Se tiver alguma questão, procure a gente, porque nós estamos aqui dispostos a lutar juntos por qualquer coisa com vocês, né? Não tenham medo, né? Se sentir acuado, podem procurar que a gente vai estar junto para defender a classe trabalhadora de um modo geral. Então, a gente agradece, a gente vai passar, eu vou passar o microfone, já que ninguém, tem o Paulão que quer falar também. Alô? Alô? Vai ficar baixo. Desligou ali? Deixa eu ver se de repente é tomar. Não, tá ligado. Vai direto. Voltou. É só para não falar. Isso. Vou botar uma coisa aqui, bem rápido. Agora vai. Mal contato. Foi? Foi. Agora tá. Estamos de barrar. Eu estava num bar com as pessoas amigas, pessoas negras e brancas, e a pessoa disse assim para mim: eu não vou em médico cotista. A questão é interessante. Eu não vou em médico cotista. Aí eu falei: como assim, médico cotista? Porque você concorda, se for médico, eu não vou. Eu falei: pergunta simples da pessoa. A pessoa, quando entra para a universidade, ela entra através de algumas regras. Uma delas é chamada cota. Eu lembro dá outro nome para essa questão, eu lembro. Qual o nome? Não, dá outro nome. Depois ela fala, dá outro nome. É mais adequado que eu acho possível. A pessoa passou, quando ela passa a fazer as mesmas coisas que qualquer um faz. A mesma sala, as mesmas provas, mesmos professores. E quando ela cumpre a exigência da universidade, depois de 5 anos, no caso 6 anos de medicina, ela ganha um título. Ela não se dá um título. Quem dá o título é a instituição. Por quê? Porque ela cumpriu todos os requisitos para atingir aquele patamar e ganhar o título de quê? De médico, de engenheiro, professor. Então, na verdade, não existe médico cotista. Não existe engenheiro cotista. O que existe é o acesso através da política afirmativa. Às vezes você está lá dentro e fez seu curso, você concluiu dentro das regras, qualificando-se dentro das regras. Então, essa mal entendimento, má vontade de entender as questões, que é um racismo, que é uma discriminação, que é uma rejeição ao que é real, ao que é concreto, à informação real. Então, eu quero mostrar que não é só a questão do acesso. As pessoas se impregnam de uma recusa a entender que os médicos, engenheiros, professores se formam, não são médicos, engenheiros, professores cotistas. São funcionários formados da regra da instituição. Eu queria registrar isso para entender essa dinâmica aí. Obrigado. Agora a professora para dar as considerações dela aí e a gente fazer ali um pequeno lanchinho. Só um minutinho. Depois que ela fizer as considerações dela, nós vamos cantar. Conseguir conectar? Nós vamos cantar junto com o Wilson Simonal uma homenagem a Martin Luther King. Por isso eu estou saindo toda hora, porque meu telefone não ocupa. Então, ele deu uma ideia, né, de eu colocar aqui o Simonal e colocar o microfone perto. Vamos cantar. Tá bom? Então, olha, nós vamos distribuindo aqui, para que todos cantem juntos, tá bom? Tá ótimo? Uma homenagem a todos nós, né? Inclusive, eu só falar uma coisa que me chama a atenção, não me pergunta não. É o seguinte, as mulheres, muitas mulheres que vinham da África, elas não vinham para trabalhar, elas vinham para trabalhar para Paris. Estou falando. Vamos tomar uma cerveja. Só a título de conta mesmo, né?
Então, mais uma vez agradeço a oportunidade, né, como já mencionei no início. Esse tema, todos esses temas que a gente debateu aqui de alguma forma, são temas transversais, né? Então, tem que estar presente de janeiro a janeiro, né? Todas as ocasiões e todos os acontecimentos, porque são vários temas, né? Não dá para falar de desigualdades étnico-raciais sem falar na condição de gênero, sem falar na questão da idade, não dá para falar da geração, então todos esses temas são transversais, né? Com relação a questões bem pontuais, eu concordo com tudo que foi dito, não tenho nenhuma consideração a tirar. Eu falo que não tem, a questão das cotas ficou conhecida para fora, assim, né? Ficou conhecida no grande público essa questão de cota, mas na verdade não tem cota, porque não tem um número definido, pré-definido a ser preenchido. O que se tem são reservas de vagas que podem ser preenchidas ou não, mediante aprovação no concurso, ou seja o vestibular, seja o Enem. Então, por isso que a cota, essa questão não tem mais coisa, porque não entra pela cota, ele entra pelo vestibular ou pelo Enem. Você tem reserva de vagas. Então, é por isso que eu não gosto de falar de cota, porque popularmente tem adesão a essa ideia, né? Mas não corresponde à realidade. Concordo plenamente, essa lei é uma lei simbólica, mas eu acho que toda lei eu acho que essa questão da brecha da lei, toda lei tem brecha, e é justamente por isso que o Estado, justamente por isso que o direito a burocracia como um todo, mas o direito particular, o judiciário, inacessível, né? Que de fato é para poucos, né? A universidade continua sendo por formação de elite. Então, assim, a gente não tem universidade de massa. Legal esse dado que você trouxe, né? Paulinho, assim que te chamou, então vou no Paulinho. Legal esse dado que você trouxe, que é fato, né? A maior parte dos estudantes que ingressam no ensino superior no Brasil é instituição privada de ensino, ou instituição particular, seja por bolsa, seja, né, na EAD, mas Então, a formação. Nós não temos universidade massa no Brasil. Então, não temos. Isso é um dado de realidade, né? E outra questão também que, só para pontuar mesmo, eu acho que esse exercício, não sei se é o nome. Aline, eu acho que esse exercício, né, de entender que todos nós temos esse lugar da educação antirracista, mas também de educação para a diversidade. É dizer assim, eu sou diferente de você, e eu te respeito. Ponto. Eu respeito a sua religião, se você não tiver religião, igualmente eu te respeito. É a noção de respeito. É educar, porque parece até que é uma contradição, mas não, também não é assim. A educação não é uma chave que você abre todas as portas, né? Porque você pode ser muito bem, como você mesmo disse, você pode ter muito título e não ser uma pessoa educada, né? Então, a compreensão da noção de respeito, de compreensão da diversidade, tem que manter todos nós, né? Não só com a questão étnico-racial, mas o que diz respeito a todas as diversidades, inclusive de gênero, de identidade de gênero, de geração, de compreensão de que temos, o mundo é diverso. E essa característica, a diversidade não pode ser traduzida ou se mantida como uma porta para garantir a desigualdade, né? Então, somos diferentes, porém iguais à nossa humanidade. É isso que nós estamos dizendo. E com relação à ideia de racista, eu acho que racista é todo aquele que acredita em raça. Para mim, raça é humana. Então, eu acredito na nossa humanidade. E educar, para mim, compreender, para mim, é essa noção. O que nós temos são identidades diferentes, aparências diferentes, e isso nos constitui como humanos, né? Somos iguais porque somos diferentes. E esse, para mim, é o princípio, né? Temos que ter igualdade de direito, acesso e responsabilidade. E compreensão. Somos únicos, né? Cada um de nós, como indivíduo, é único, mas, por outro lado, pertencemos a grupos historicamente inseridos. E é neste lugar que eu estou falando. Então, nesse sentido, sim. Eu sou uma mulher negra, professora universitária, que estou aqui, e é esse meu lugar, que eu não gosto da ideia de lugar de fala, eu gosto de lugar material de fala. É a minha materialidade que está falando, é a minha pessoa que está falando, sou eu que estou falando. Agora, isso não me reduz, isso não me traduz, não é só a única dimensão humana que eu estou aqui vivenciando. Eu acredito em todas as dimensões humanas, inclusive, entre elas, a compreensão de que pertencemos temos essa quase que obrigação, né, de nos posicionar,
seja ele, né, tem que, né, legal que a sua amiga falou, essa pessoa que você conhece falou, que a maioria das pessoas não fala. Então isso que torna ainda mais difícil de lidar, que é o que não dito, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, estou à disposição, né? E eu estou me sentindo convidada para a festa e outros momentos. Obrigada, gente, mais uma vez. Agora vamos cantar esse tributo a Martin Luther King. Vamos lá. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música eu peço permissão a vocês porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simoral de Castro. La 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 sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sem luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar. Também sem luta, irmão, ouvi minha voz. Oh yeah, luta por nós. Luta negra demais, é luta pela paz. Luta negra demais, para sermos iguais, para sermos iguais. Sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sem luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar. Com sangue ou não, com uma canção, também sem luta, irmão, ouvi minha voz. Oh yeah, luta por nós. Luta negra demais, é luta pela paz, é luta pela paz. Luta negra demais, para sermos iguais, para sermos Ali, respeito não tem cor. E dia da consciência negra. E viva Marielle. Marielle.